Voltei para casa depois da cirurgia e encontrei silêncio e minha esposa morrendo sozinha. Enquanto isso, nosso filho de férias em Cancún postou: finalmente uma semana sem meus velhos patéticos. Peguei meu celular e fiz uma ligação. A traição encontrou a justiça. A chave travou na fechadura. Meu joelho latejava onde haviam cortado músculo e osso 3 dias atrás. A porta cedeu, revelando escuridão. Sem luzes, sem TV, apenas silêncio que arrepia a pele. Helena? Nada. Atravessei a sala, bengala batendo no piso que instalei há 30 anos. Cortinas fechadas às 2 da tarde. Correspondências empilhadas. Cheiro de mofo. Empurrei a porta do quarto. O cheiro me atingiu. Suor velho e algo errado. Helena estava na cama, lençóis enrolados, lábios secos e rachados. A jarra d'água vazia, tombada. Antônio sussurrou: você voltou, minha esposa de 42 anos, reduzida a isso. Onde está o Carlos? 3 dias. Ele prometeu que voltaria. Peguei sua mão, parecia papel. Quando ele saiu? Terça-feira. Disse que eram só 2 dias, precisava dar um tempo. Terça, entrei em cirurgia na quarta, hoje era sexta. Ele te deixou água? Trouxe a jarra, encheu. Ela engoliu com esforço. Não consegui, a cadeira de rodas no canto. Não alcancei, a cadeira estava contra a parede distante. Carlos sabia que a mãe não andava sem ajuda. Vou ligar para a ajuda. Não fique bravo com o menino. Liguei para a emergência. Os paramédicos chegaram em 14 minutos. 2 mulheres eficientes. Meu filho deveria estar aqui, disse observando checarem Helena. Trocaram um olhar que dizia tudo. Precisamos transportá-la. Depois que levaram Helena, chequei o quarto do Carlos. Roupas espalhadas, gavetas abertas, cabides vazios. O passaporte sumiu. Dona Patrícia apareceu com uma travessa. Antônio, viu o Carlos? Terça de manhã cedo. Malas grandes. Disse algo sobre finalmente ter uma folga. Parecia feliz. Fechei a porta. Na cozinha, encontrei embalagens de comida chinesa. Carlos comeu, fez as malas e saiu enquanto a mãe dormia. Peguei meu celular, fui até o perfil do Carlos. Sol brilhante, água turquesa, coquetel. Seu sorriso despreocupado. Tag, Cancún. Postagem de 2 horas atrás. A legenda. Finalmente uma semana sem os velhos patéticos. Meu filho. O garoto que ensinei a andar de bicicleta, que voltou para casa há 5 anos quando sua startup faliu, que prometeu cuidar da mãe enquanto eu me recuperava. Velhos patéticos. Tirei um print. Evidência. Coloquei o celular na mesa, tela para baixo, com precisão de quem não confia nas próprias mãos. Em algum lugar no México, Carlos bebia drinks caros e ria de sua liberdade. Aqui, a mãe estava em uma ambulância por desidratação que poderia tê-la matado. Poderia ter matado ela, disse em voz alta. O arquiteto em mim sempre entendeu estruturas como um único ponto de falha pode derrubar tudo. Carlos quis liberdade da obrigação, do peso de pais idosos. Minhas mãos não tremiam mais. O café do hospital estava frio quando bebi. Comprei 2 pela manhã, mas Helena dormia. Passei a noite em uma cadeira ao lado da cama, ouvindo máquinas apitarem. O médico disse que ficaria bem, desidratada, exausta, sinais de escaras, mas bem. Mais um dia e o resultado seria diferente. Às 8, Helena abriu os olhos. Ela sabia que eu sabia. Você viu a postagem dele? Ele não quis dizer aquilo. É jovem, frustrado. Nós somos difíceis. Você quase morreu, Helena. Mas não morri. E ele ainda é nosso filho. Descanse. Voltei para casa. O carro do Carlos ainda na garagem, pegou Uber para o aeroporto. Dentro, luz do dia revelava detalhes. Caneca de café na pia, carregador do laptop, moletom sobre cadeira. Ouvi a geladeira fechar. Uma mulher na minha cozinha segurando iogurte e uma das colheres de prata de Helena. 30 e poucos anos, cabelo escuro, camiseta velha da faculdade do Carlos. Ah, você voltou. A Helena está bem? Fernanda, namorada do Carlos. Por que você está na minha casa? Casa do Carlos, tecnicamente, eventualmente. Riu sem humor.
Estou no quarto de hóspedes. Ele disse que estava tudo bem. Ele não é dono desta casa, mas nós dois sabemos que será. Velhos não vivem para sempre. 40 anos negociando com empreiteiros me ensinaram controle. Saia. Me faça. O Carlos mora aqui? Sou convidada dele. Esta é minha casa. Eu construí. E o Carlos é seu único filho, herdeiro. Ele me contou tudo sobre o testamento. Examinou as unhas. Você deixando tudo para a família. As coisas mudam. Testamentos não na sua idade. Muito complicado, muito caro. O Carlos disse que você é old school, nunca cortaria seu próprio filho. Você se surpreenderia com o que posso fazer. No escritório, o cofre estava atrás da estante, escondido em cavidade que projetei. Só Helena e eu sabíamos. A combinação era nossa data de casamento. Carlos nunca se preocupou em lembrar. Dentro estava o testamento. 15 anos atrás, quando Carlos se formou e ainda acreditávamos nele. Tudo dividido entre Helena e Carlos. Único beneficiário. Peguei meu celular. Doutora Márcia Oliveira, minha advogada há 20 anos. Antônio, está tudo bem? É tarde. 19h30. Preciso mudar meu testamento completamente. Remover meu filho. Silêncio. Isso é significativo. Pode esperar até amanhã? Não. Primeiro horário. É urgente. Entendido. 9h, meu escritório. Traga documentos e identificação. Estarei lá. Esse tipo de mudança, você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada. Desliguei. O testamento na mesa, movimentos de Fernanda audíveis pela casa. 40 anos construindo algo, acreditando que família significava proteção e continuidade. Carlos tinha sido a fundação dessa crença. Fundações podem ser reconstruídas. Você expõe o dano, corta o que está podre, despeja novo concreto. Até amanhã, aquele papel não significaria nada. E Carlos finalmente conseguiu sua folga. Permanente. A sala de espera da doutora Márcia Oliveira cheirava a couro e dinheiro antigo. Cheguei 15 minutos mais cedo. O envelope pardo continha tudo. Prints coloridos, alta hospitalar de Helena, o testamento antigo. Ela está pronta para você, Sr. Antônio. Márcia gesticulou para uma cadeira. Me conte o que aconteceu. Comece de quando chegou em casa. Organizei os documentos em ordem cronológica. Encontrei minha esposa morrendo. Meu filho estava em Cancún postando fotos de férias. Márcia estudou os prints com expressão neutra de advogada. Isso é notavelmente insensível. Esse é meu filho, ou quem ele se tornou. Toquei o resumo hospitalar. 3 dias sozinha, sem água, sem medicação, poderia ter morrido. Quer removê-lo do testamento? Posso fazer isso. Mas deixe-me mostrar algo melhor. Durante a próxima hora, ela me guiou pela lei patrimonial brasileira. Mudanças de testamento convidam contestações. Herdeiros insatisfeitos podem amarrar patrimônios em inventários por anos. Qual a diferença entre mudar o testamento e criar essa doação em vida? Um testamento pode ser contestado por anos. Uma doação em vida é imediata, irrevogável no efeito. Esboçou um diagrama. Você transfere ativos agora, designa beneficiários que recebem tudo automaticamente após a morte. Sem inventário, sem contestação. Ele não pode lutar contra o que já está feito. Fiz anotações. Decisões de sustentação, integridade estrutural, estabilidade a longo prazo. Seu patrimônio total, aproximadamente 4,8 milhões. Você está transferindo tudo para a Fundação de Esclerose Múltipla. Tudo. A casa que projetei, cada real que economizei. Carlos não recebe nada. Márcia se recostou, máscara profissional rachando. Existe alguma chance de reconciliação? Isso é permanente no efeito. Ele deixou a mãe morrer sozinha. Isso também é permanente. Entendido. Vamos prosseguir. A preparação levou até o final da tarde. Li cada parágrafo antes de assinar com minha caneta de desenho arquitetônico, a mesma dos planos finais da casa 40 anos atrás. Na manhã seguinte, fui ao cartório do Milton Silva. Antônio, soube da Helena. Como ela está? Melhor agora, está em casa. O processo de reconhecimento foi metódico. Verificação de assinatura, testemunhas, carimbos oficiais.
No final da tarde, estava de volta no escritório de Márcia. Os documentos completos e vinculantes. Esses documentos estão ativos agora. Márcia abriu o e-mail. Quer o Carlos informado imediatamente? Sim, ele ainda está no México. Isso terminará suas férias abruptamente. Bom, ele terminou a vida da Helena abruptamente. Justo é justo. Márcia digitou, anexando a documentação completa. Notificação oficial. Listas de ativos, designação de beneficiários, linguagem jurídica explicando sua remoção. Certifique-se de que ele entenda. Isso não é ameaça. Está feito. Última chance de mudar de ideia. Envie. A tela mostrou a barra de progresso. Rápida demais e lenta demais ao mesmo tempo. Feito. Ele terá em minutos. Observei a luz da tarde entrar pelas janelas e senti algo se acalmar dentro de mim. Não paz, mas certeza. O primeiro movimento real em um jogo que terminaria nos meus termos. Obrigado, Márcia. O Carlos vai reagir mal. Esteja preparado. Eu sei. O que não disse. Estava contando com isso. O telefone começou a tocar 1 hora depois. Estava em casa com um copo de água. Não uísque, embora a garrafa estivesse na prateleira. Disciplina importava mais que conforto. O nome do Carlos iluminou a tela. Observei tocar até a caixa postal atender. Tocou novamente, e novamente. 27 ligações. Contei cada uma. As mensagens de voz começaram na 5ª ligação. A progressão da voz contava a história. Primeira mensagem. Confusão. Pai, recebi esse e-mail estranho da sua advogada. Me ligue. Mensagem 10. Raiva. O que é isso? Você não pode doar tudo. Sou seu filho. Mensagem 15. Desespero. Você está cometendo um erro enorme. A Fernanda está falando com advogados. Ouvi todas observando o pôr do sol. Cada mensagem, outra peça de evidência de quem Carlos realmente era. Os textos vieram em seguida. Fernanda se juntou mais raivosa. Você é um velho cruel. Aquela casa pertence ao Carlos. Coloquei o celular com a tela para baixo e fui fazer jantar. Helena voltou para casa na manhã seguinte. Contratei Maria, cuidadora com 12 anos de experiência em EM. Chegou às 8 com bolsa médica e ar de calma competente. Maria, esta é Helena. Medicação às 14 horas, 18 horas e 28 horas. Trabalho com pacientes de EM há 12 anos, Sr. Antônio. Ela está em boas mãos? Helena olhou da cama, voz fraca, mas clara. O Carlos vai visitar hoje? A pergunta pousou no meu peito como peso. Ele está viajando. Visitará quando puder. Maria leu atenção, deu um sorriso gentil a Helena. Voltei para o escritório. A espera era a parte mais difícil. Sabia que Carlos viria. Voo de emergência de Cancún para São Paulo, depois Santos. Caro, última hora, eliminando qualquer dinheiro que tinha. O pensamento não me incomodava. Ele chegou na sexta-noite, depois das 7. Porta do carro batendo, chave na fechadura. Ainda tinha a chave, ainda tinha acesso, mas nenhuma propriedade. Onde você está? Pai. Fiquei na sala, posicionado cuidadosamente. Espaço físico importava em confrontos. Você voltou cedo. Cancún não concordou com você? Ele apareceu na porta. 10 horas de voo mostravam em cada detalhe. Olhos vermelhos, roupas amarrotadas, cabelo desleixado. Fernanda seguiu atrás, incerta. Não. Voz de Carlos tremeu. Não ouse brincar. O que você fez? A doação, a fundação, tudo para a caridade? Fiz arranjos para meu patrimônio. Adultos fazem isso. Seu patrimônio? Essa é minha herança. Na verdade, posso. Eu fiz. Voz nivelada, conversacional. A calma o enfurecia mais. Isso é por causa da mãe. Ela está bem agora, certo? Sem agradecimentos a você. Você a deixou para morrer. Foram só alguns dias. Precisei de uma folga. A palavra folga atingiu algo frio no meu peito. Você precisou de uma folga. Ela precisava de água, comida, medicação. Carlos avançou, mãos gesticulando. Pai, me desculpe. Vou fazer melhor. Mude de volta. Por favor. Você perdeu o direito de me chamar de pai quando postou aquela foto. Velhos patéticos. Lembra? Fernanda se moveu ao lado dele. Ele não quis dizer daquele jeito.
Olhei para ela diretamente. Você me disse que esta casa seria dele em breve. Quis dizer isso? Ela ficou quieta. O desespero de Carlos mudou para algo mais duro. Vou processar. Você é velho, estava tomando medicação após a cirurgia. A doação foi criada 4 dias após minha cirurgia. Eu estava completamente lúcido. 2 advogados e um tabelião testemunharão. Tem que haver algo, influência indevida. Tente. Sentei na cadeira, fiz ele ficar de pé. Posição de poder. Gaste o pouco dinheiro que sobrou em advogados. A lei é clara. A propriedade é minha para dispor como escolher. Sou seu filho. Quase um lamento. Não. Você é alguém que compartilha meu DNA. Um filho teria checado a mãe. Carlos avançou, dedo apontando para meu peito. Não me movi. Atrás de mim, voz de Maria do quarto de Helena. Senhor Antônio, está tudo bem? Mantive olhos no Carlos. Tudo está bem, Maria. Então mais baixo, só para Carlos. Você deveria sair agora, antes de fazer algo que se arrependerá ainda mais do que Cancún. Acordei cedo na manhã seguinte. Silêncio quebrado apenas pelos movimentos de Maria no quarto de Helena. O confronto com Carlos parecia de outra vida, embora tivesse sido menos de 12 horas. Na cozinha, café esfriando na xícara, entendi o que o silêncio significava. Carlos e Fernanda ainda estavam aqui. Não tinham saído. Não iam sair. Isso seria um cerco. As 2 semanas seguintes se desenrolaram em coreografia tóxica. Evitávamos uns aos outros, mas compartilhávamos o mesmo espaço. Passando em corredores sem falar, ouvindo uns aos outros através das paredes, Carlos fazia ligações do quarto, voz subindo e caindo em frustração. Ouvia fragmentos, influência indevida, capacidade diminuída. Tem que haver algo. Uma tarde, ouvi um telefone bater na parede. Depois a voz de Carlos crua. Inúteis. Todos eles. Fernanda tocava música alto, deixava pratos na pia, arrastava lama pelos pisos pristinos. Guerra passivo-agressiva que desgasta. Foquei em Helena. Passei horas no quarto dela, lendo velhas revistas de arquitetura que costumava me zoar. Ainda chato depois de todos esses anos, ela dizia quando podia. Agora apenas ficava ali, olhos fechados, respiração rasa. Maria me puxou de lado em meados de fevereiro. Os sinais vitais estão estáveis, mas ela está desvanecendo. Gradual. Eu sabia. O jeito que Helena apertava minha mão tinha mudado. Menos força, mais desespero. Antônio, sua voz mal um sussurro uma noite. Carlos, não seja muito duro. Descanse agora. Tudo está resolvido. Seus dedos apertaram fracamente os meus. Te amo. Sempre. Sempre. Durma agora. Pelas próximas 2 semanas, dormiu mais do que acordou. Comeu menos, não falou mais. Helena estava partindo, uma respiração de cada vez. 2 de março, início da noite. Maria apareceu na porta. Antônio. Agora. A respiração de Helena era rasa, irregular, como se o corpo tivesse esquecido o ritmo. Sentei ao lado, peguei sua mão, falei baixo sobre nossa vida juntos. 42 anos de pequenos momentos. Então, sem drama, a respiração parou. Quietude gradual, depois silêncio. Maria checou o pulso, balançou a cabeça gentilmente. Sentei ali por 1 hora, ainda segurando a mão de Helena, antes de ligar para a funerária. Não contei a Carlos e Fernanda. Não até que fizesse os arranjos, escolhesse o caixão, cuidasse dos detalhes com a calma que Helena esperaria. O funeral foi 4 dias depois. Serviço pequeno, 10 pessoas, vizinhos, ex-colegas de Helena, Maria. Fiz um breve elogio sobre a força e graça de Helena. Mantive compostura, porque desmoronar não a honraria. Carlos chegou atrasado, tropeçando. O cheiro de álcool mal mascarado por colônia. Agarrou o púlpito para equilíbrio, derrubou flores. Ela era minha mãe. Melhor mulher. Voz quebrada. Eu a amava. Aproximei-me, coloquei mão em seu cotovelo. Carlos, não é a hora. Vá. Ele se livrou. Você não me diz. Ela é minha mãe. E você a deixou morrer. Todos aqui sabem. Saia com alguma dignidade.
Sr. Patterson e outro vizinho já se moviam. Vamos, rapaz, vamos pegar ar. Carlos deixou eles o levarem, ainda protestando. Fernanda seguiu, sem olhar para ninguém. O serviço continuou. Enterramos Helena sob carvalhos que ela admirava. Coloquei uma rosa no caixão antes de baixarem. A semana após o funeral pareceu mais longa. Carlos e Fernanda me evitavam. Processei meu luto privadamente, passando por fotos com cuidado metódico. Arquivei as fotos, peguei o cartão da doutora Márcia Oliveira e liguei. Antônio, sinto muito pela Helena. Vi o obituário. Obrigado. Pausei. Preciso de ajuda. Carlos e Fernanda ainda estão na minha casa. Não vão sair. Há quanto tempo? 3 semanas desde o confronto. 1 semana desde o funeral. Papéis farfalharam. A lei brasileira é clara. Notificação formal, 15 dias para desocupar. Depois, processo de despejo. Quanto tempo até estarem fisicamente fora? Se não saírem após ordem judicial, remoção pelo oficial de justiça leva alguns dias. 6 semanas no total. 6 semanas. Mais passos, silêncios hostis, música de Fernanda, bebida de Carlos. Comece a papelada. A notificação saiu em 11 de março, via correio registrado. Milton Silva cuidou do envio. Tudo documentado. Carlos assinou em 12 de março. Assisti atualizar online. Entregue, assinatura necessária, recebido. Ouvi ele amassar a notificação, jogá-la. Me despejar? Sua própria carne e sangue? Não levantei os olhos do jornal. Minha carne e sangue deixou a mãe morrer. Os tribunais não se importam com DNA. Para onde devo ir? Não temos dinheiro. Você tinha dinheiro para Cancún? Descubra. Fernanda tentou diplomacia. Antônio, por favor, podemos pagar aluguel. Não, não é negociável. Vocês têm até dia 26. Marquei o calendário. Cada dia, um pequeno X. 14, 15, 16 de março. A casa segurando a respiração. Eles não saíram. 26 de março veio e foi. Tirei fotos pela janela. Carro do Carlos na garagem, luzes acesas. Documentação. Dona Patrícia assinou declaração confirmando a presença deles. Liguei para Márcia na manhã seguinte. Eles ainda estão aqui. Quer prosseguir imediatamente? Documentei tudo. Vou protocolar amanhã. Você precisará estar presente na audiência. Não perderia. O processo foi protocolado em 27 de março. Audiência agendada para 15 de abril. 19 dias. A máquina legal começou a moer. 1º de abril, oficial de justiça apareceu. Mulher profissional, prancheta, papéis legais. Carlos Watkins está presente? Quarto de hóspedes no corredor. Ela bateu. Carlos abriu, sem camisa, confuso. Você foi notificado? Tenha um bom dia. Ele ficou ali, lendo, rosto passando por estágios de descrença. Você está realmente me processando, seu próprio filho. Você fez sua escolha em Cancún. Estou fazendo a minha agora. Mãe ficaria envergonhada de você. Levantei os olhos do jornal que fingia ler. Sua mãe me pediu para não ser muito duro com você. Mas ela também pediu para você não deixá-la sozinha. Nós dois quebramos promessas. Ele recuou. Ouvi vozes elevadas, tom frustrado de Fernanda, respostas defensivas de Carlos. 5 de abril, Márcia ligou. Você foi contraprocessado. Carlos alega que você estava mentalmente incompetente quando criou a doação. Estava esperando isso. Desespero torna as pessoas previsíveis. Eu estava 4 dias pós-cirurgia. Joelho, anestesia local, medicação leve. Você estava prejudicado durante nossa reunião? Você estava lá? Eu estava? Você estava mais afiado que a maioria dos clientes. Voz carregava certeza. Temos testemunhas. Eu, Milton, minha paralegal, vídeo da segurança mostrando você lúcido e deliberado. Então ele não pode ganhar. Pode tentar, mas é desespero, não estratégia legal. Vai falhar. Quer contraprocessar por litígio frívolo? Considerei. Mais honorários legais, mais pressão. Vamos ver como a audiência de despejo vai primeiro. Justo. Reúna toda a documentação, prontuários, recibos, qualquer coisa provando que estava com cabeça clara. Já feito. Tinha caixas organizadas por data. Cada prescrição,
cada consulta, cada conversa lúcida documentada. Claro que sim. Márcia riu. Antônio, vamos enterrar essa alegação e depois vamos enterrá-lo naquela audiência de despejo. Sorri pela primeira vez em semanas. Esse é o plano. 15 de abril. Fórum de Santos. Márcia e eu, 30 minutos cedo. Carlos e Fernanda, 12 minutos atrasados, com advogado recém-formado. Juíza Martinez, eficiente. Senhor Antônio, por que está despejando seu filho? Meritíssima, Carlos abandonou sua mãe acamada para férias. Ela quase morreu de negligência. Ele não é meu filho em nenhum sentido significativo. Objeção. Irrelevante. Rejeitada. Juíza não levantou olhos. Estabelece por que não há arranjo familiar. O senhor Antônio tem direito à sua propriedade. Márcia apresentou. Recibos registrados, linha do tempo, sem contrato, sem pagamento. Decisão em 20 minutos. Carlos Watkins deve desocupar até 15 de maio. 30 dias. Carlos saltou. Esta é minha casa. Senhor, mais um surto será desacato. Ele sentou. Deixei a lei falar. Audiência de competência, 22 de abril. Advogado de Carlos, idade 68, pós-cirurgia, medicação. Márcia desmontou. Analgésicos leves, não narcóticos. Cirurgião. Procedimento menor, mente clara. Vídeo de segurança, articulado, proposital. Milton Silva ao banco. Reconheci milhares de documentos. O senhor Antônio estava perfeitamente competente. Juiz Thompson. Não há evidência de capacidade diminuída. Alegação rejeitada. Senhor Carlos proibido de reapresentar. Cabeça de Carlos caiu. Levantei, saí sem olhar para trás. 1º de maio, Dona Patrícia. Vi a Fernanda na sua caixa de correio. Filmagem confirmou. 3 de maio, polícia entrevistou Fernanda. Relatório. Interferência de correio. 10 de maio, caminhão de mudança apareceu. Observei carregarem. Foram cuidadosos para não levar nada de Helena. Relatório de investigador. 3.200 reais. Carlos e Fernanda em Praia Grande. Apartamento 1.800 mês. Fernanda Varejo, 2.200 mês. Carlos desempregado. A casa que dei ao Carlos, perdida no pôquer para Herman Olsen. 20 de maio, visitei Herman. Casa bonita, jogador profissional. Você ganhou uma casa do meu filho em pôquer. Entre. Seu filho é péssimo jogador. Estou aqui para comprar de volta. Não está à venda. Mostrei escritura. Restrição de 10 anos, sem meu consentimento, registrada desde 2020. A transferência não é válida. Você está mantendo propriedade que não possui legalmente. Silêncio. Ele calculou. Por que comprar? Pegue pelo tribunal. Litígio leva tempo. Ofereço 28 milhão saída limpa. Paguei 44 milhão. Mercado atual, 1,36 milhão. Aceite ou arrisque perder tudo. Você tem aço, velho? Aceito. 31 de maio. Fechamento. Possuía ambas as casas, mais de 4 milhões e alas. Carlos não tinha ideia. 5 de junho, Márcia. Estatuto de Responsabilidade Filial, artigo 1, 696. Antônio, alegação fraca. Não pode ganhar. Não preciso ganhar. Preciso que ele pense que poderia perder. Guerra psicológica. Carta, 188 mil reais em custos médicos. Chegou em 6 de junho. Carlos fez ligações frenéticas. Respostas. Precisa de representação que não podia pagar. Fernanda. Não posso mais fazer isso. 10 de junho, Carlos apareceu. Magro, desgrenhado, exausto. Pai, por favor, podemos conversar? Não ofereci assento. Sei que estraguei tudo, mas estou tentando. Você trabalha porque não tem escolha, não porque mudou. Ela me perdoou. Ela pediu para não ser duro. Não estou sendo duro, estou sendo justo. O que você quer de mim? Quando deixou sua mãe morrendo para tirar férias, fez sua escolha. A casa que perdeu, possuo. A dívida que reivindico é seu fardo. Então você acabou comigo? Acabei no momento em que vi aquela postagem de Cancún. Você é meu pai. E Helena era sua mãe. Lembra o que fez? Viva com isso. Abri a porta. Carlos saiu. Fernanda se mudou. Carlos sozinho, entregador Amazon, 2.600 mês. E-mail para Márcia. Retire a alegação. A arma era a ameaça.
Carlos esperaria processo que nunca viria. Julho. Vendi ambas propriedades, 2,7 milhões balbas, e 34 milhões. Comprei apartamento 980 mil na, total, 5,14 milhões. Márcia ajudou a estabelecer Fundação Memorial Helena. Missão, assistência de enfermagem para famílias com EM. 15 de agosto, cerimônia. 40 pessoas. Diário de Santos enviou repórter. Discurso sobre Helena. Subsídios, 60 mil cada. Primeiros, 3 famílias, 180 mil reais. Dona Patrícia postou no Facebook. Fundação com nome de Helena, financiada pelo patrimônio que Carlos esperava. Carlos viu. Não ligou, não apareceu. Absorveu contabilidade final. Fernanda. Divórcio. Carlos assinou sem contestar. Final de agosto, varanda com vista para a Baía de Santos. Café esfriando. Ervas em vasos. Foto de Helena na mesinha. Nosso casamento. A fundação continuaria depois de mim. Nome de Helena ajudaria famílias por décadas. Isso importava mais que vingança. Carlos em Praia Grande, entregando pacotes, sozinho, apartamento barato. Perdeu herança, casa, esposa, pai. Ganhou o que escolhas mereceram, isolamento e consequência. Alcancei justiça, não vingança. Helena honrada através de propósito. Não estava feliz. Helena havia se ido. Ferida nunca cicatrizaria, mas estava em paz. Arquitetura da consequência construída. Carlos vivendo com escolhas, memória de Helena vivendo em ação significativa. Amanhã, subsídios. Próxima semana, visitar famílias. Construir algo positivo dos destroços. A diferença entre nós, entender que ações têm peso. Escolhas ecoam, família significa mais que sangue. Significa aparecer quando alguém precisa, especialmente quando difícil. Carlos nunca aprendeu. Parei de tentar ensiná-lo, agora vivia a lição, ajudando famílias que entendiam. Cuidar de alguém não é fardo, é privilégio, e quando falha, perde o direito de se chamar família. A Bahia escureceu. Olhei água, céu, luzes da cidade onde passei vida construindo. Prédios, relacionamentos, reputação. Agora, fundação que me sobreviveria. Carlos lá fora na escuridão, entregando pacotes, sozinho. Virei da janela, fechei cortinas, fui para a cama. Amanhã, mais famílias. Mais oportunidades para transformar sofrimento de Helena em alívio de outros. Tragédia em propósito. Dor em ajuda. Essa era a arquitetura que construía o tempo todo. E diferente de Carlos, construí para durar.